Oi, pessoal, sejam bem-vindos a mais um estudo aqui do Livro dos Médiuns. Queria agradecer ao Cláudio, ao Rui, a todos os amigos e também os que estão assistindo. O Arthur não pôde estar presente hoje, mas na próxima estará. Então, Rui, nos fale um pouco mais desse capítulo. Pois não, nossas saudações, Eric, Cláudio e você de casa que interage conosco pelo chat. Vamos estudando em conjunto, desta feita, o capítulo de número 27, interessantíssimo, que nos ajuda a lidar com certas contradições e mistificações provenientes ou no contexto da comunicação dos espíritos, nos ensinando não apenas a identificar os casos assim qualificados, não é, como de incoerência, como de falsa doutrina, mística, mas também mostrando para a gente compreender a razão pela qual, às vezes, espíritos avançados vão usar de linguagem diferenciada conforme sejam os seus interlocutores, conforme seja o perfil de crença, de costumes do. Eles vão variar e ensinar para a gente que, às vezes, as contradições são meramente aparentes, são, na verdade, adaptações para que possamos todos universalmente alcançar a luz, com a ajuda dos espíritos. Mas, enfim, comentários à parte, vamos dar voz e vez a Kardec. Vamos ler e comentar, como de costume fazemos, o Livro dos Médiuns, Guia dos Médiuns e dos Evocadores, item 297, das contradições. Os adversários do Espiritismo não deixam de objetar que seus adeptos não se acham entre si de acordo, que nem todos partilham das mesmas crenças. Numa palavra, que se contradizem. Ponderam eles: se o ensino vos é dado pelos espíritos, como não se apresenta idêntico? Só um estudo sério e aprofundado da ciência pode reduzir estes argumentos ao seu justo valor. Apressemo-nos em dizer, desde logo, que essas contradições, de que algumas pessoas fazem grande cabedal, são, em regra, mais aparentes que reais, que elas quase sempre existem mais na superfície do que no fundo mesmo das coisas e que, por consequência, carecem de importância. De duas fontes provêm as contradições: dos homens e dos espíritos. Muito bem, esta é a introdução sobre o tema das contradições. Kardec já deixa claro por ela, não é, meus amigos, que às vezes nos equivocamos quando qualificamos de contraditória determinada fala de um dado espírito da feita, que, conforme ele vai desenvolver mais adiante, trata-se apenas de uma aparência, não é? De uma forma que dá a entender, se não for adequadamente interpretada a fundo, que o espírito incorre em uma contradição. Quer dizer, às vezes o erro é da gente na hora de interpretar o que dizem os espíritos, não necessariamente um erro dos espíritos. Agora, os espíritos, às vezes, em que pese aí a questão da interpretação, os espíritos podem entrar em contradição. E aí Kardec vai dizer para a gente os motivos pelos quais os espíritos podem cometer esses deslizes, normalmente quando eles são inferiores, não é? Quando eles são de terceira ordem, imperfeitos, ainda pseudo-sábios, né? Ou imaturos. Estes, muito tagarelas, superficiais, respondendo de qualquer jeito,
vão realmente, às vezes, ser flagrados em contradição. Cláudio, você já flagrou aí muito espírito de terceira ordem em contradição, que a princípio você pensou que fosse um espírito sábio que só dissesse verdades? Não necessariamente nesse âmbito aí, porque a gente trabalha mais com espíritos comenzinhos, vamos dizer assim. Mas, com certeza, os chamados espíritos com ideias já pré-concebidas que se manifestam, né? Geralmente para criticar qualquer coisa que esteja se falando a respeito de doutrina. E tem muito, tal como os homens, né? O próprio Kardec aí explicou muito bem a questão dos sistemas, né? O fato de eu desencarnar não significa que eu me livrei dessas minhas ideações, né? Materiais. E aí, nós entramos na questão também do médium, né? Acho que Kardec vai entrar um pouco mais abaixo aí. Aí vamos ver. Muito bem, apenas a introdução. Vamos ver aí. Cláudio lembrou bem, né? Quando Kardec fala homens aí na última linha, tanto aqueles que vão interpretar, quanto aqueles intermediários que servem, né, mais diretamente de intérprete ao pensamento dos espíritos, que são os médiums. Né? Não está aí com todas as letras, mas podemos embutir, com certeza, consoante as próximas linhas vão descortinar para a gente. Érica, algum comentário inicial aí nessa introdução? Podemos seguir. É isso que foi dito, né? A escala espírita serve realmente, que vocês podem estudar a partir da questão sem dúvida dos espíritos. Realmente, quando o espírito ele é pseudo-sábio, mistificador, ele pode tentar te enganar. Mas Kardec diz que ele sempre, alguma hora, vai entrar em contradição. Por isso que, às vezes, é necessário várias reuniões até você perceber de que natureza é o espírito, né? E você conseguir pegar ele no pulo, na contradição, na mistificação. Minha experiência pessoal é de realmente, num primeiro momento, fazer a leitura do ditado de alguns espíritos e ficar com aquela suposição de que eles só falavam coisas compatíveis com a doutrina e desenvolviam a doutrina, não é? E que nos ajudavam a aprofundar os nossos conhecimentos. Mas quando eu pude, alertado inclusive pelos colegas no estudo em conjunto, fazer uma releitura, uma revisão do que eu havia lido, né, me deparei com várias contradições. E aquela com qual mais me assustei, não é, foi de constatar que certos espíritos contra-recomendam a evocação, fazendo com que, né, caísse no esquecimento, na prática espírita, todo o capítulo que estudamos anteriormente dedicado ao tema e que se não praticasse a evocação. Aí, desde então, aí realmente a leitura, né, mais atenta, mais focada, e na mediúnica não pode ser diferente, porque, como diz o Eric, né, às vezes é num detalhezinho, numa vírgula, que ele mostra o chifre, aquele que está muito bem disfarçado, né, de cordeirinho. É isso, Cláudio? Cláudio Rio aí que está confirmando. Essa do Cordeirinho aí foi boa. Hoje, depois de uma série de experiências, o que mais me assusta é os mansinhos, né? Porque aquele que vem e mostra as cartas, você já consegue até dialogar com ele, ou já de pronto você sabe que vai ter um embate ali com tal ou qual ideia, né? A dificuldade é os cordeirinhos, né? Paz, amor, etc e tal. E como o Eric diz aí, de repente, acho que mordem a língua, né? E soltam ali uma frasinha que contradiz toda a bondade, toda a humildade que trouxeram, às vezes, durante várias reuniões. Então é preciso estar sempre atento. Muito bem, vamos. 298 é o item. As contradições de origem humana já foram suficientemente explicadas no capítulo referente aos sistemas, número
Oi, amigos, estão me ouvindo? Sim, Estão me voltou. ouvindo? Pois não. Então, aqui ele está se referindo aí aos sistemas que são ideologias, não é? São convicções, como preconceitos, que as pessoas encarnadas levam. Tem convicção de que eles nem existem, os espíritos, né? E dão hipóteses determinadas conclusões muito absolutas e infundadas. É a isso que se refere Kardec, ainda não chegou na questão propriamente dos médios, né? Mas aí é a questão dos preconceitos. Vamos seguir, então. Todos compreenderão que, no princípio, quando as observações ainda eram incompletas, hajam surgido opiniões divergentes sobre as causas e as consequências dos fenômenos espíritas, opiniões cujos 3/4 já caíram diante de um estudo mais sério e mais aprofundado. Com poucas exceções e postas de lado certas pessoas que não se desprendem facilmente das ideias que hão acariciado ou engendrado, pode dizer-se que hoje há unidade de vistas na imensa maioria dos espíritas, ao menos quanto aos princípios gerais, salvo pequenos detalhes insignificantes. Para se compreenderem a causa e o valor das contradições de origem espírito ou espiritual, é preciso estar-se identificado com a natureza do mundo invisível e tê-lo estudado por todas as suas faces. À primeira vista, parecerá talvez estranho que os espíritos não pensem todos da mesma maneira, mas isso não pode surpreender a quem quer que se haja compenetrado de que infinitos são os degraus que eles têm de percorrer antes de chegarem ao alto da escala, ou escada. Supor-lhes igual apreciação das coisas for imaginá-los todos no mesmo nível. Pensar que todos devam ver com justeza fora admitir que todos já chegaram à perfeição, o que não é exato e não o pode ser, desde que se considere que eles não são mais do que a humanidade despida do envoltório corporal, podendo manifestar-se espíritos de todas as categorias. Resulta que suas comunicações trazem o cunho da ignorância ou do saber que lhes seja peculiar no momento, ou da inferioridade, ou da superioridade moral que alcançaram. A distinguir o verdadeiro do falso, o bom do mal, é a que devem conduzir as instruções que temos dado. Então, está aquele velho problema de submeter as comunicações dos espíritos ao crivo da razão, da lógica e do bom senso, que passa pela comparação com os princípios já conhecidos, bem como com outra série de comunicações recebidas por diferentes grupos e médios. Isso daí que a gente não está muito acostumado no movimento. Ao contrário, no Brasil, sobretudo no transcurso do século XX, se disseminou um hábito, não é, de acreditar muito ingênua e cegamente em tudo que uma editora espírita divulgue como ditado de um espírito tal ou qual. A suposição ingênua é de ser esse espírito veiculador de verdades, invariavelmente. Não é isso, meus amigos? Hoje em dia, além dessa questão aí, tem uma que a gente enfrentou e continua enfrentando já. O Kardec está falando aí da época dele,
E eu acho que ele está sendo bem otimista aí, porque parece que as coisas complicaram um pouco nesse nosso tempo aqui. A gente está tendo uma grande dificuldade, por exemplo, já há alguns anos, em conseguir intercâmbio com outros grupos. É muito difícil, a gente tentou alguns anos aí, ainda continua tentando. O que você tem hoje? Os grupos são fechados? Sim, até acredito que devam, ainda não tem condições de se abrir os grupos para se tornar, às vezes, grandes grupos e acabar perdendo a essência. Mas essa questão ficou tão difícil porque você não pode, ou pelo menos na minha experiência aqui, a gente não tem conseguido trocar ideias com outros grupos. Até para ver, para que a gente tenha um referencial se a gente está no caminho certo. Há alguns anos atrás, a gente tentou movimentar aí pela internet pequenos grupos para trocar experiência. Olha, vocês estão trabalhando, vocês têm alguns ditados, vocês têm algumas mensagens mediúnicas, a gente tem aqui, vamos trocar. Ou vamos fazer algum trabalho em conjunto, porque a gente sabe que as características dos grupos, mesmo dentro do âmbito doutrinário, ela tem as suas características próprias. Cada grupo, cada médium ali pode ter a sua competência A ou B, e a gente não consegue. Tá? Essa questão hoje é quase que primordial. Numa pequena cidade, como eu vivo aqui, por exemplo, que tem basicamente 3 pequenos grupos, pequenas casas espíritas, a coisa mais difícil é você conseguir fazer um intercâmbio sério entre elas, trocar informações. Tá? Acho que isso hoje é uma questão básica. Como é que você vai distinguir, por exemplo, o verdadeiro do falso? Se eu, embora esteja trabalhando dentro do possível com o âmbito doutrinário, com o crivo doutrinário, mas eu sou um pequeno grupo. Né? Essa é uma das questões, que aí o verdadeiro e falso fica aqui restrito ao pequeno grupo que eu pertenço. Isso acho que é uma coisa que Kardec teve também no âmbito dele ali, tá? E via uma unidade maior na época, porque os grupos começaram a se corresponder e tal, e hoje, com essa facilidade toda que nós temos aí, eu acredito que a dificuldade está maior do que na época de Kardec. Mas nós temos uma vantagem, né, Cláudio? Registrar, deixar bem claro. Caiu. Oi. Estão me ouvindo? Voltou. Não, eu ia só fazendo um contraponto aqui ao que o Cláudio falou, que a nossa diferença em relação a Kardec, muito embora tenha piorado nesse lado do intercâmbio, é que nós já temos uma obra coletiva pronta, né, com o ensino dos espíritos superiores. Então, é o nosso referencial seguro para dar análise a todas essas comunicações, conquanto os nossos amigos de outros grupos mediúnicos não queiram a correspondência. Né? É sempre comparar com Kardec e catar feijão, não é, Eric? Exatamente, analisar, separando o joio do trigo, né? E na verdade o que aconteceu é que a obra do Kardec se tornou o novo controle universal, né? Hoje não dá mais para aplicar o controle universal como era antes, porque a informação viaja rápido. Então o novo controle universal se tornou a própria obra do Kardec, né? Os 22 obras fundamentais. É o nosso controle universal de hoje. É o que tem salvado os grupos que a gente pertence, que a gente acompanha, porque... Mas eu acho que é uma pena, porque com tudo que a gente tem em mãos hoje de ferramentas, né? Só para vocês terem uma ideia, parece que não está dentro do escopo aí, mas está assim. A gente conseguiu, por esse sistema aqui, fazer belíssimos trabalhos com médiuns do estrangeiro. Tá? É uma pena que negócio de fuso horário, negócio depois a questão aí dos acontecimentos dos últimos anos aí atrapalharam todas as possibilidades, a gente ainda está revendo
a retomada das coisas à distância. Mas a ferramenta está na mão, que é uma coisa que Kardec não tinha, né? Eu vou esperar 2, 3 meses para uma carta chegar em minhas mãos, para eu enviar a resposta, porque vai levar 2, 3 meses para chegar ao seu destino. E é uma pena que a gente não consiga, mas é coisa para se pensar. Aí sim poderíamos até, com a obra, que deve ser sempre o cerne da questão, poderíamos avançar bastante aí, mas vamos lá. Vamos continuar a leitura, avançando o texto. Um pouquinho. Cumpre, não pensamos que entre os espíritos há, como entre os homens, sábios e semissábios, orgulhosos, presunçosos e sistemáticos. Como só aos espíritos perfeitos é dado conhecerem tudo, para os outros há, do mesmo modo que para nós, mistérios que eles explicam à sua maneira, segundo suas ideias, e a cujo respeito podem formar opiniões apenas mais ou menos exatas pelo amor próprio, porque prevaleçam e que gostam de reproduzir em suas comunicações. O erro está em terem alguns de seus intérpretes esposado muito levianamente opiniões contrárias ao bom senso e se haverem feito os editores responsáveis delas. Isto aqui foi escrito no século XIX e cai como uma luva a um processo editorial ocorrido no Brasil no século XX. Então, assim, as contradições de origem espírita não derivam de outra causa, senão diversidade quanto à inteligência, aos conhecimentos, ao juízo e à moralidade de alguns espíritos que ainda não estão aptos a tudo conhecerem e a tudo compreenderem. Mais uma vez, a gente toca naquela questão. Me sinto obrigado, porque falei do processo editorial. O problema não é nem tanto publicar uma série de ditados dos espíritos, mas fazê-lo sem resenha, sem mostrar ao leitor que lhe incumbe a responsabilidade de separar o joio do trigo, de separar o bom grão, porque não fizeram previamente e aqueles textos não podem ser assumidamente obras doutrinárias complementares se contiverem de permeio contradições, se tiverem algum tipo de ensinamento que se choca com a doutrina espírita, né, naqueles seus princípios já elaborados, formulados à época de Kardec e plenamente passados pelo crivo do controle dos ensinos. Então, poderia até ter havido essa imensa gama de publicação, mas com capa e contracapa, prefácio, deixando muito bem claro, é a opinião pessoal de um espírito que pode estar em contradição com as obras doutrinárias de Kardec pelo fato desse espírito ser de terceira ordem. Por exemplo, quem tem livro aí, série publicada, e se disse na primeira página espírito de terceira ordem, foi o autor espiritual André Luiz, por intermédio de Chico Xavier. Ele, o espírito, diz: eu sou de terceira ordem. Eu acordei todo confuso sob perturbação no mundo espiritual. E aí vem uma série de descrições feitas pelo espírito e que são consumidas pelo leitor desatento
como se fosse ensinamento doutrinário. Na verdade, é apenas a percepção limitada e imperfeita de um espírito de terceira ordem. Lá pelas tantas, dirigentes, o movimento oficial todo diz, não, são obras complementares doutrinárias, contrariando o que o próprio autor espiritual coloca. Complicado, né, gente? Vamos lá, vamos fazer um meia-culpa aqui. E uma das questões que se é levantada está aí, ó, né? Não há nenhuma dificuldade, nenhum problema hoje em eu pegar um livro aí mediúnico, né, e ler. Por mais que seja fantasioso e tal, você tira até o prazer da leitura, porque hoje a gente tem base para raciocinar daquelas informações. Quando essas obras nos chegaram em mãos, houve o que você disse aí, muito bem disse, Rui. Uma pena, porque essas obras eram indicadas por aqueles que dirigiam as instituições. Só para você ter uma ideia, eu vou fazer uma meia-culpa aqui. Eu dirigia o grupo da biblioteca e um pequeno grupo de estudo numa casa espírita onde me formei. E aí o dirigente, olha, vamos começar a estudar aí, Cláudio, eu gostaria que vocês estudassem. A gente estudou uma série de livros dessa série aí do Chico, fantástico, tá? Hoje, por exemplo, hoje eu vejo com outros olhos aí, até com olhos um pouco mais interessados no sentido de saber que aquilo realmente, é como você diz aí, a informação estava lá. Só que aquela foi colocado na mão de pessoas que não tinham o mínimo conhecimento doutrinário. Isso foi colocado em nossas mãos na época e a gente passou à frente. Quando a gente acordou pela coisa, bom, eu já li 6 ou 8 livros de uma série de 15 ou 16 livros lá. Mas o que eu estou falando aqui? Eu não estou entendendo o que eu estou falando. Como é que eu explico para as pessoas essa informação aqui? Foi quando a gente teve que voltar atrás no caminho, pegar toda a coleção de Kardec e começar realmente a esmiuçar. E aí a gente viu que as contradições são flagrantes, mas são explicadas na obra. Estão claras na obra ali. Ó, essa informação é minha, eu vivi isso. Então, necessariamente, o espírito não estava ali dizendo, é isso, só tem isso, e vocês têm que acreditar nisso. Ó, eu estou te passando a minha experiência. A gente levou anos para acordar quanto a isso aí. E continua, né, nessa situação aí de para a para. E as pessoas... você usou uma palavra legal aí, resenha, quer dizer, eu entrego o livro ou eu indico o livro para a pessoa, mas não dou nenhuma noção daquele livro ou nenhuma noção doutrinária para que ele leia aquele livro tranquilo. Essa é a grande questão que nós temos hoje, né? E a idolatria prejudica, né, Cláudio, nesse processo, porque há uma tendência, não é, de passar informação equivocada de instrutor para estudante na casa espírita, né, tal ou qual, de que aqueles livros são indiscutíveis, de que são obras complementares e que não suscitam uma postura crítico-reflexiva na leitura. Então, a ponto das pessoas assim se surpreenderem, se milindrarem, não é? E responderem para a gente nos diversos canais que possivelmente estaremos até incorrendo num processo obsessivo por estarmos suscitando o questionamento de algo, de uma página, de uma instrução que o espírito tal ou qual, não é, tenha passado, não é, quando se trata de uma atitude muito salutar em espiritismo, de fé raciocinada, né, de
se o que a opinião pessoal de um espírito nos dá, se não contraria um princípio conhecido do André Luiz, eu vou e considerar uma ofensa toda suspeita nesse sentido. Se eu sou fã do Emmanuel, se eu sou fã da Joana de Ângeles, para falar nos mais famosos, né, nos mais lidos, sabe? Tudo vai soar desrespeito, vai soar absurdo, quando na verdade, sem levantar aí qualquer tipo de rivalidade, qualquer tipo de mal-estar, de cisma, o que a gente quer é que as pessoas, por coerência com a filosofia espírita, raciocinem, né, ponham em comparação. Mas será que essa ideia que eu estou assumindo como complementar da opinião desse espírito realmente está de acordo com o princípio espírita tal ou qual? Não tem nada de ofensivo ao médium, não tem nada de ofensivo ao espírito se chegar à conclusão, ou pelo menos suspeitar, admitindo como hipótese, que eles, em determinado trecho, colocaram uma ideia infundada à luz dos princípios espíritas. Isso não condena a obra como um todo, isso não condena o trabalho caritativo do médium, né? E nada do que as pessoas costumam imaginar por idolatria, né? Por um perfil assim de defesa apaixonada das pessoas e não apenas das ideias. Rui, só acrescentando aí, alguns amigos espirituais, quando a gente discutiu mais ou menos esse assunto aí no grupo, uma conversa ali tranquila antes do início das reuniões, né? E estava se tocando nesse assunto, porque havia algumas lives a esse respeito, viu? Um amigo espiritual que não se identificou falou: vocês ainda não perceberam um pequeno detalhe. Pessoas com. Aliás, no meio aí, tem pessoas formadas, pessoas muito bem estruturadas, pessoas inteligentes e tal, que defendem com unhas e dentes essas ideias. Ele falou: vocês já pararam para pensar? Daqui a algum tempo vocês terem que debater com essas pessoas aí na chamada mesa mediúnica, porque as contradições são flagrantes com a doutrina. O próprio Espírito também esclareceu: nós não estamos aqui nos colocando acima de ninguém, nós inclusive estamos participando da reunião para conhecer a doutrina, é o que estamos fazendo junto com vocês. E nós temos acompanhado algumas discussões aí pelo meio aí. Como é que vai ser quando tivermos que lidar com esses desencarnados? Então, nós teremos aí, infelizmente, um novo contingente de pseudo-sábios, né, com os quais já vai haver, talvez, embates aí bem demorados, viu? O Cláudio fala de um aspecto muito interessante, que é, após desencarne, persistirmos nas nossas crenças. Exatamente introduzido nas grandes verdades sobre o nosso estado essencial, sobre a vida no mundo espiritual, ou mesmo nas sucessivas encarnações. Para compreender a fundo e assimilar as grandes verdades, é preciso amadurecimento do senso moral, que se dá não apenas com a leitura e compreensão dos princípios espíritas, mas realmente um grande poder ali de estudo, de aprendizado, que perpassa ora aqui na Terra, ora no mundo espiritual. Então, o que significa dizer? Que a gente tem muito morto achando que é vivo, tem muito morto vagando na Terra achando que está numa colônia, tem muita gente, né, numa colônia que não passa de criação fluídica
do seu próprio pensamento, como se estivesse num sonho. Tem muito cenário que é, enfim, o resultado coletivo do pensamento das pessoas em sintonia, e igualmente imagens fugidias, propriedades passageiras, e tudo isso gerando uma diversidade de maneira de explicar. Uns acreditam em cópia dos objetos da Terra todinhos no mundo espiritual, enquanto outros vão dar uma explicação alternativa, enfim. São pontos de vista parciais, limitados e inexatos. Então, ninguém quer ofender, ninguém quer criar nenhum tipo de celeuma, de animosidade, quando a gente para estudar isso, gente. Será que um espírito ele sabe menos que um espírito de terceira ordem, quando vai dizer para a gente os processos do laboratório do mundo espiritual? A cópia, a cópia é onde? É lá ou é aqui? Então, tem uma série de questões que a gente precisa levantar, guardar do respeito, guardar da estima. Não tem nada de obsessão, ninguém é inimigo de ninguém, ninguém deseja o mal do tribuno, do médium, da pessoa caritativa, do espírito fulano de tal. Ninguém deseja o mal de ninguém, mas nós temos que ter critério se nós estamos todos querendo aprender e nos colocar sobre uma determinada doutrina. Não pode perder a unidade, o fundamento, o princípio desse conhecimento, sob pena de cada um ter uma visão distorcida e ninguém sabermos mais o que é o espiritismo. Então, trata-se de procurar aproximar-nos da verdade, tendo em vista o melhor critério que temos para tateá-la, sem ofensas pessoais, sem qualquer tipo de preferências, senão a melhor racionalidade, a melhor proposta de elucidação dos assuntos. Item 300. De que serve o ensino dos espíritos, dirão alguns, se não nos oferece mais certeza do que o ensino humano? Interessante essa comparação, não é, gente? Porque a gente deveria, com facilidade, entender, não é, que existem inexatidões nas psicografias, na literatura mediúnica, como a gente sabe que existe divergência e contradição nos livros dos encarnados, em que cada um tem sua opinião, e mesmo nas obras científicas, acadêmicas, cada grupo, cada corrente tem a sua tese, tem a sua maneira de explicar, e a gente não acha nada absurdo, quando fica observando a discordância entre eles, sabe que todos estão num processo de esforço de alcance ou de aproximação da verdade, e a gente considera isso natural. Agora, quando é espírito, a gente tem esse atavismo, de querer que o espírito seja portador da verdade suprema de maneira infalível. Eric. Exato, isso é um erro que o próprio Kardec combate na época, de acharem que todo espírito é perfeito, Tinha até um sistema que ele comenta no capítulo dos sistemas, que era o sistema... Tinha dois sistemas, Tinha um que achava que tudo era o diabo, outro achava que tudo era Jesus, Então, não, e a ideia de que todo espírito é perfeito, não é porque você desencarnou que se tornou perfeito, Existem, a escala espírita mostra que existem níveis, E Kardec percebeu isso rápido, por isso ele criou o crivo da razão, o controle universal, É como a Ana Cristina pergunta aqui, Ela pergunta: as pessoas têm histórias de vida diferentes e vivência própria. Por que os espíritos teriam que ter uma única realidade e todos apresentar a mesma opinião, Ela faz aqui essa pergunta retórica, exatamente, para... a realidade do mundo espiritual é como aqui, nesse sentido de hierarquia moral e intelectual. E outra questão,
A questão das contradições chegou a um ponto tal. Eu não sei se vocês já tiveram essa experiência, eu já tive muitas dessas. A pessoa que vem leiga procurar a doutrina, quando você começa a apresentar a doutrina para ela, ela vai até um certo ponto, tá? E aí qualquer contradição no falar ou no comportamento de um espírito, isso é passado a conta da doutrina, né? Então as pessoas, eu me decepcionei com o espiritismo. Cara, eu estou há 30 e poucos anos compulsando e não conheço. Aí a pessoa participou de alguns grupos, ou participou de um centro, e quando qualquer coisa dessa questão, dessa natureza, contradisse, uma contradição do espírito, é passada a conta de uma contradição doutrinária que não pode ser, não podia acontecer. E a pessoa simplesmente toca nas costas da doutrina essas questões. Isso é esse que é complicado da gente ver acontecer. As contradições, elas existem, gente. A gente precisa, quem sabe mais tarde, partir para análise de alguns desses livros de autoria individual para começar a incentivar, né, nossos amigos a fazer o catafejão, né, para que a gente sublinhe sempre cada linha e observe bem se ali não está, de maneira sutil, né, colocada uma contradição. Eu me refiro sempre repetidamente à questão da evocação, porque me parece a de maior gravidade, e aqui provocou efeitos mais lesivos, mas existem outras. Só essa questão da descrição dos mundos espirituais, né, da descrição materializada do mundo espiritual, já é outra coisa. Kardec apresenta um princípio para isso: criações fluídicas do pensamento. O pessoal esquece e acha que o mundo espiritual é uma cópia da Terra. Né? Então é outra contradição. E a gente pode lembrar aqui de várias outras. A gente proceder. Vamos tentar verificar em revistas, por exemplo, sobre o que fala sobre mediunidade, o autor X, Y, e o que diz o livro dos médios. Vamos tentar? Tem espírito que, se a gente for comparar os seus livros pessoais, ele entra em que tem algo. Oi, estão me ouvindo? Oi, Estão agora me voltou. ouvindo? Ok. Vamos lá. Mantenha a conexão. Tem autor que numa primeira página diz: não se deve desrespeitar o livre-arbítrio do médium. Aí chega numa outra página mais adiante, vai dizer: médium tem que trabalhar e escrever. Né? Se não pode parar. Nós temos muito a fazer. Continue. Estão mandando no médium. Então vejam bem que ele se trai, ele se contradiz. Para dar outro exemplo, sem necessidade de nomes aqui, mas isso existe e pode ser multiplicado ao infinito se a gente fizer uma leitura bem minuciosa dessas psicografias, gente. Isso em nada desmerece o intermediário médium, né, que trouxe essas comunicações. Não tem nada a ver, não é desmerecimento algum, ele é só um mensageiro. Né? Então não tem por que ficar com milindre. Vamos estudar Kardec, que é melhor. Então, mais um parágrafo aí, gente. Item 300 ainda. De distingui-los é do que deve tratar com cuidado quem queira esclarecer. Oi, travou.
Oi, estou aqui, Oi. estão me ouvindo? Eu vou fazer o seguinte, melhor eu vou tentar ler. Eu vou Ok, tentar ler, aí eu leio que tudo bem. fica. Aí vamos lá. De distingui-los é do que deve tratar com cuidado quem queira esclarecer-se, e a fazer essa distinção é o que conduz o espiritismo. Porém, mesmo esses ensinamentos têm um limite e, se aos espíritos não é dado saberem tudo, com mais forte razão, isso se verifica relativamente aos homens. Há coisas, portanto, sobre as quais será inútil interrogar os espíritos, ou porque lhes seja defeso revelá-las, ou porque eles próprios as ignoram, e a cujo respeito apenas podem expender suas opiniões pessoais. Ora, são esses espíritos pessoais que os espíritos orgulhosos apresentam como verdades absolutas. Né? São essas opiniões pessoais que os espíritos orgulhosos apresentam como verdades absolutas. Sobretudo acerca do que deve permanecer oculto, como o futuro e o princípio das coisas. É que eles mais insistem, a vir insinuar que se acham depósito dos segredos de Deus. Por isso mesmo, sobre esses pontos é que mais contradições se observam. A gente pode trazer a lembrança, inclusive, da discordância quanto a certos dados históricos com relação a certos ditados que queiram nos revelar detalhes da história. Então vejam a responsabilidade que há nisso, porque antes de publicarmos, teríamos de fazer uma pesquisa conscienciosa para saber o grau de, pelo menos, verossimilhança do que o espírito possivelmente orgulhoso esteja querendo passar, porque, no final das contas, se publicamos como historiografia de espírito, né, nós vamos atrair para o espiritismo a ridicularização, né, o perigo de ridicularização. E assim, em diversos outros campos aí, dos assuntos que não interessam ao espiritismo propriamente aprofundar no campo, seja científico, seja filosófico. Essa é outra questão também que, infelizmente, eu acho que até por inocência, né? Alguns médiuns do movimento, no início, pelo menos por inocência, começaram no seu contato com o público, ou na exposição até da doutrina, responder sobre tudo. Se responde sobre tudo, e agora a gente está vendo as coisas se aprofundarem mais nessa questão. Quer dizer, o médium aparece em TV, em jornais, em livros, em lives, etc. e tal, e fazem revelações bombásticas e simplesmente ninguém pergunta se aquela pessoa realmente tem conhecimento doutrinário. Aí, quando as informações não batem, ou quando as informações, na grande maioria, não se revelam efetivas, se põe de novo na conta do espiritismo. Porque foi um médium que falou. Até um tempo atrás você tinha o fenômeno. Foi o espírito que falou através do médium. Agora você está vendo um fenômeno mais complicado ainda. Foi um médium que falou. E como se médium fosse sinônimo de espiritismo. Eu me recordo, falou aí das questões ocultas, né? Tem questões realmente que não se deve saber no estado atual, e se você insistir vai ser mistificado, né? Então os espíritos não sabem tudo, né? Às vezes por ignorância própria, né? E às vezes porque eles não podem revelar também, porque tem coisas. Quando ele falou ali da discordância, eu me lembrei muito daquela questão do Livro dos Espíritos sobre da origem das coisas, do princípio das coisas, da questão dos animais, né? Da relação do homem com o animal. Alguns espíritos diziam que o princípio inteligente se tornava espírito humano depois, outros diziam que o espírito humano sempre foi humano, né? Então essas questões ficam realmente nessa discordância, né? Essas questões que envolvem o princípio. Agora, Eric, alguém poderia, a respeito dessa temática, objetar que em A Gênese
Kardec fez constar um ditado de Galileu, né? A respeito da Gênese, né? E como é que a gente pode compreender essa colocação que Kardec fez ali sem considerar como uma precipitação da parte dele? Então, mas no próprio introdução da Gênesis, Kardec deixa claro que vai ter ali algumas coisas hipotéticas, né? Então ele já inicia a obra falando, tem aqui alguns conteúdos hipotéticos. E fica claro no texto quais são as... Não que todo livro seja hipotético, mas fica claro no texto específico que você está lendo qual é a parte hipotética e qual não é. Exatamente. Ele fez resenha, diferentemente do que posteriormente se disseminou no próprio Brasil, né? Kardec, no início do capítulo, inclusive, né? Em que tem o ditado do espírito astrônomo, ele diz, olha, isso aqui é opinião pessoal do espírito que a gente vai reproduzir apenas para que se tenha uma ideia do quanto os espíritos desenvolvem os temas, mas que devemos admitir apenas como hipótese, com reserva, porque não passado pelo crivo do método, entendendo que em outras partes dos livros de Kardec, o que nós temos são ensinos coletivos que passaram por este método, ainda que relacionados a um espírito que se identifica como fulano ou ciclano, é para ilustrar um ensinamento no mesmo sentido que foi universalmente passado, universalmente constatado como uma verdade, segundo o método de comparação, de análise feito por Kardec. Então, percebam bem, nós temos que distinguir as obras coletivas, cujo conteúdo foi selecionado criteriosamente por um método racional, seja de observação, de experimentação, seja de aceitação do que os espíritos procurem ensinar, e tem aquelas afirmações que são mera reprodução da opinião pessoal de um ou outro espírito. Tanto na obra de Kardec quanto na literatura mediúnica, nós temos que observar essa diferença. Qual é o livro, né, em que nós temos os princípios espíritas, tais quais dados pelos espíritos, passando todo o seu método de investigação espírita? É o livro dos espíritos, né? É o livro dos médiuns. Que mais, gente? O Evangelho segundo o Espiritismo é, em certa medida, ali, a primeira parte do livro O Céu e o Inferno, já que no segundo ele dá exemplos e admite comunicações, inclusive, de espíritos em perturbação, espíritos sofredores, etc. Mas nós temos que ter esse olhar atento, né, que no tocante aos princípios espíritas, não é que prevalece, é o resultado de uma pesquisa que forma instrução coletiva. Isso só Kardec fez, não é isso? Lembrando sempre de uma palavrinha mágica aí, quando o pessoal começa a discutir a questão do contexto e da época. Poxa, o que um espírito seria, tanto o espírito quanto o médium seria taxado de louco se fizesse previsões para esse futuro nosso aqui, tá? E por mais que fosse verossímil a mensagem do espírito, ninguém daquela época teria condições de aventar as questões relacionadas com o futuro. O mesmo acontece hoje com esse pessoal aí, e a gente vê se repetir o mesmo erro. Tá? Fora do contexto doutrinário, pessoas com capacidades mediúnicas, falando de assuntos das quais não têm a menor noção, e deixando ali como se isso fosse revelação da revelação da revelação,
E alguns, pasmem, dizem assim, eu recebi uma mensagem de Deus, que vai ser assim, 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 assado. E, infelizmente, isso às vezes até entra pelo meio espírita fora aí. Exatamente, exatamente. A Ana Cristina comentou aqui na revista Espiritismo de 1958, agosto tem uma história dos cogumelos, comestível ou venenoso, minúsculo ou gigantesco. Aparentemente as respostas podem ser contraditórias, mas todas são verdadeiras. O todo é o correto. Você tem que ler o todo das obras para compreender. Enfim, o Rui teve que sair e na próxima semana a gente começa o item 301. Então eu queria agradecer ao Rui, ao Cláudio, ao Arthur, que não pôde estar hoje. Agradecer a todos e nos vemos na próxima terça. Abraço.